Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Nós vamos falar sobre o 9º mandamento. Então, se preparem para descobrir coisas do arco da velha. Se prepare para descobrir pecados que você nem sabia que você tinha. Porque quando a gente começa a estudar a fundo, o negócio fica difícil. O negócio fica difícil. Vamos lá. Nesse livro, eu vou fazer um estudo profundo do 9º mandamento. Vocês sabem qual é o 9º mandamento? Vamos lá? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve esse mandamento. Eu sei o que vinha na minha. Eu fui nascida e criada dentro da igreja, nunca tinha estudado a fundo esse mandamento. E sempre vinha na minha mente assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, sei lá, deve ser num tribunal, né, quando me chamarem, e eu prometer dizer a verdade, nada mais do que a verdade, eu não poder mentir, né? Então esse, como eu disse ontem, era aquele mandamento que a gente pula, né? Ah, beleza, isso aí eu não vou fazer mesmo. Até que chegou em minhas mãos o Catecismo Maior de Westminster. Se você não tem, compra, ok? E aí, o Catecismo Maior de Westminster é o seguinte, é um resumo da nossa fé, né, da nossa crença. Então, ele é feito em perguntas e respostas sobre todas as grandes doutrinas do Evangelho. Né? Então, ele é muito interessante porque ele dá o subsídio, ele dá as referências bíblicas. Né? Então, se você é recém-chegada na fé reformada, né? Se você veio de uma igreja que não estudava a Bíblia, esse é um excelente material para você começar a entender a fé. Tá? Porque perguntas e respostas. Se você for comprar o comentado, é melhor ainda. Porque o comentado tem as explicações. Tá? É um talocão desse tamanho aqui assim. É para você estudar durante a vida, vai gastando a vida aí. E eu vou dar uma pequena amostra disso para vocês. Então, como eu falei, o Catecismo Maior ele é dividido em perguntas e respostas. E a pergunta 144 vai falar sobre o 9º mandamento. Tem a pergunta 143, qual é o 9º mandamento? Resposta, o 9º mandamento é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pergunta 144, quais são os deveres exigidos nesse mandamento? Aí você vai começar a entender por que eu falei que quando nós estudamos os 10 mandamentos no Catecismo Maior, no final do ano eu estava, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que eu faço da minha vida? Olha a complexidade e a profundidade da coisa. E tudo isso aqui que eles vão colocar, eles têm referência bíblica. E é sensacional, porque tu pode parar em cada palavrinha aqui e ir lá procurar e tá lá na palavra de Deus. Né? É um estudo profundo das grandes doutrinas. Quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Os deveres exigidos no 9º mandamento são preservar e promover a verdade entre os homens. Esse é o principal, e aí ele vai dissecar, tá? Mas toda vez que você falar em 9º mandamento, tenha na sua cabeça, promover e preservar a verdade entre os homens. Preservar e promover a boa reputação do nosso próximo, bem como a nossa própria. Evidenciar e defender a verdade, falar a verdade e somente a verdade, de coração, sincera, livre, clara e plenamente em questões de juízo e justiça e em todos os demais casos, sejam quais fores. Estimar caridosamente o nosso semelhante, amar, desejar e regozijar-se na sua boa reputação, entristecer-se por suas fraquezas, reconhecer desinteressadamente seus dons e graças, defendendo a sua inocência, acolher, olha aí, dever exigido no 9º mandamento, acolher prontamente as informações bem-dizentes a seu respeito e resistir às maldizentes. Sabe quando alguém chega para você e fala, menina, tem um negócio para te contar da Maria Clara. Quando a gente está louca para receber essa informação, nós estamos quebrando o 9º mandamento. Porque nós devemos prontamente acolher as bendizentes e rejeitar e resistir às maldizentes. Outra exigência que é feita no 9º mandamento, desencorajar boateiros, a gente vai falar disso mais à noite, aduladores e difamadores. Desencorajar. Como é que se desencoraja difamadores? Vamos falar sobre isso. Prezar e cuidar da nossa própria reputação e defendê-la quando necessário. Cumprir as promessas lícitas.
buscar e praticar tudo o que for verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Em contrapartida a esses deveres que são exigidos, o catecismo também fala sobre pecados que são proibidos. Quais são os pecados específicos que são proibidos pelo 9º mandamento? Os pecados proibidos pelo mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo. Bem assim a nossa, especialmente em julgamento público, testemunho falso, subornar testemunhas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Então você sabe que aquilo está errado, mas quem está em jogo é teu amigo. Então você defende aquela causa mesmo ela sendo má. Isso é quebra do 9º mandamento. Resistir e calcar à força a verdade. Dar sentença injusta. Chamar o mal de bom e o bom de mal. Recompensar os maus segundo as obras dos justos e os justos segundo as obras do mal. Admiração excessiva a outros, a quebra de promessa legítima, tudo isso é quebra do 9º mandamento. Depois a gente vai dissecar alguns, não vai dar para dissecar tudo. Tá? Porque às vezes a gente lê alguma coisa e fica, nossa, o que isso deve ter a ver? É muito interessante quando a gente lê o catecismo por causa disso, porque ele explica. A negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedirem outras pessoas até onde podemos. É pecado contra o 9º mandamento, agravar a verdade e a boa reputação do nosso próximo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Por que trazer prejuízo à verdade, tanto quanto à nossa reputação, quanto à reputação do nosso próximo, é pecado? Porque Deus é o Deus da verdade. A base e o fundamento do 9º mandamento, e daquilo que a gente fala por causa do 9º mandamento, é estabelecer a verdade. Porque Deus é verdade. E a gente faz isso da forma mais impensada possível. Quer que eu te dê um exemplo? A gente faz isso por ação e por omissão. Vou te dar um exemplo de negligência disso, de estabelecer a verdade. Quando você está numa roda de amigas e você sabe que a Joana não sabia fazer bolo. Os bolos dela eram um horror. Mas a Joana aprendeu. E a Joana está fazendo o bolo melhor do que você. Ela está fazendo uns bolos maravilhosos. O pessoal da igreja não sabe ainda. E aí você está numa roda de conversa e as meninas estão falando, menina, misericórdia, Joana, cruz credo. Se disser que a reunião das mulheres é na casa dela, tomara que ela não faça o bolo, porque o bolo dela é horrível. E as meninas, é mesmo, menina comeu um bolo de cenoura aquele dia, estava tão embatumado, era óleo puro. Você está ali, naquela conversa, você sabe que a Joana mudou. Você sabe que ela está fazendo bons bolos. Mas como você sabe que a boleira é você, e se você exaltar o nome da Joana, o seu vai ficar em segundo lugar. Você se cala. Olha que coisa. Quantas vezes a gente faz isso sem nem perceber e nunca desconfia que isso seja a quebra do 9º mandamento. Por quê? Porque a verdade precisa ser estabelecida. E a verdade é que a Joana não é mais ruim de fazer bolo. A Joana é boa. Só que muitas vezes a gente esconde essas verdades em benefício próprio. Ou porque vão nos prejudicar, ou porque vão mexer com o nosso orgulho. Então, lembra sempre disso. A verdade de Deus deve ser considerada como sagrada, porque é um dos atributos de Deus, a verdade. Isso é um aspecto do caráter de Deus. Ele é chamado de a própria verdade, no Salmo 31, verso 5. Ele é a própria verdade. Então, a verdade deve nos interessar a todo custo, a todo preço, porque Deus, ele zela pela verdade. Também porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, inclusive nos cochichos. Deus está nos nossos cochichos, ouvindo o que a gente está fuxicando. Ele está tendo no nosso coração e na nossa mente, né? Ouvindo aquilo que a gente está pensando. Então, aí temos dois problemas. O primeiro é de pensar mal de alguém, e o segundo é de falar esse mal que nós pensamos a respeito das pessoas, né? É quando aquilo que estava na nossa mente passa para as nossas mãos. Então, devemos nos lembrar que os olhos de Deus estão em todo lugar. Salmo 33, de 13 a 15. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Lembra daquele dizer de Calvino, coram Deo
é na presença de Deus o tempo todo, com o coração inteiro para Deus o tempo todo descortinado, com o coração descortinado diante de Deus o tempo todo. A gente esquece disso. Às vezes a gente acha que a gente vai só no domingo lá se encontrar com Deus, né? Esquece que ele vai para casa com a gente, né? Esquece que ele está com a gente o tempo todo. E que Deus não apenas nos conhece, mas ele pesa as nossas palavras e as nossas ações para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. E todas as coisas são visíveis e são patentes ao Deus da verdade. Hebreus 4:13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Hebreus 4:13. Eu não sei se já te deu pavor alguma vez de você estar mandando uma mensagem de WhatsApp e mandar essa mensagem para a pessoa errada. Que alívio quando você não falou nada demais. Que alívio quando o seu dizer foi um dizer justo. Que pânico quando você falou mal da Maria para Maria, pensando que estava falando com a Marta. Que pânico. Eu começo o livro falando isso. Você imagina se um dia, de repente, do nada, tudo aquilo que você pensa sobre o pastor da sua igreja, por exemplo, sobre a esposa do pastor da sua igreja, por exemplo, fosse projetado num telão, com um som alto, bem alto, para todo mundo poder ouvir. Nós devemos nos portar com a nossa língua e com as coisas que pensamos com tanta lealdade a Deus e com tanta bondade para com o nosso próximo, que tudo que falamos dele ou pensamos dele possa ser dito a ele. Mesmo que seja uma repreensão, mesmo que seja algo errado que ele fez. Mas deve haver verdade e justiça em nossas palavras o tempo todo. Porque nós estamos diante de Deus, ok, nós estamos diante dele, né, do nosso irmão, mas estamos diante de Deus e nós não podemos nos esquecer disso, né? Por quê? Porque a verdade, ela é forte. A verdade sempre vem à tona, né? A mentira não, a mentira tem pernas curtas, né? A mentira, a maldade, elas têm pernas curtas. E por que é que nós falarmos inverdades ou falarmos mentiras? Porque às vezes não é mentira, é só uma inverdade. Ou é só uma supressão da verdade, como no caso do bolo. Por que isso é tão errado? E aí, comentando o Catecismo Maior, o seu autor, que o Catecismo Maior, foi produzido pela Assembleia de Westminster, tá, gente? 60 teólogos reunidos por 6 anos, fazendo a nossa fé ali ficar didaticamente explicada, né? E aí o comentado é para um pastor do século, acho que 18, Johannes Gerhardus Voss, e ele comenta, e quando fala sobre falar em verdades, ele diz assim: é errado falar em verdades ou dizer mentiras, porque isso é contrário ao caráter de Deus, que é a própria verdade. Então, muito cuidado, porque eu tenho certeza que entre nós aqui não tem mulheres mentirosas. Né? Dificilmente você tem uma pessoa mentirosa dentro da igreja, né? Mas você tem uma pessoa que ela é inconsistente. Sabe, uma pessoa que uma hora fala uma coisa, daqui a pouco ela vai mudando o discurso de acordo com a necessidade. Inverdades. Né? Pessoas que não são fiéis à verdade dos fatos. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí ele continua: na Bíblia, Satanás é chamado de pai da mentira. E quem diz mentiras usa o método de Satanás, ao invés daquilo que é agradável a Deus. Além de ser uma afronta à santidade de Deus, dizer mentiras destroça o próprio fundamento da sociedade humana. Ela destrói a moeda mundial da verdade e faz circular uma moeda espúria da falsidade. Se todo mundo dissesse mentiras o tempo todo, toda a sociedade humana não existiria, pois seria impossível jamais acreditar em alguém. Não é isso? A verdade não é o fundamento? Quando você chega para comprar alguma coisa de uma pessoa, você não acredita que ela está te vendendo aquilo por um preço justo e que aquele produto é bom? O pressuposto é a verdade. Né? Quando uma pessoa diz: eu sou casada com fulano, o que você pressupõe? Que ela é casada com fulano. Você imagina se isso fosse suprimido da sociedade?
Né? Se o pressuposto primeiro fosse, ela está me enganando, ela está mentindo para mim, a sociedade não se estruturaria. Né? Esse é o argumento de Johannes Gerhard Voss. Né? A verdade, por que é verdade de Deus? Né? E aí, quando você olha tantas coisas acontecendo no nosso país, a gente se desespera, né? Tanta injustiça, tanta mentira. Aí a gente aquieta o nosso coração, lembrando, Deus é o Deus da verdade. Toda a verdade sempre vem à tona. Né? Aí ele diz que isso é o fundamento da sociedade. É só e absolutamente porque dizer a verdade é prevalecente que a sociedade humana pode funcionar. O mentiroso é um trapaceiro porque tira proveito da reputação geral de fidelidade da sociedade humana ao dizer mentiras em benefício dos seus egoísmo próprio. Né? Então, o mentiroso, ele é trapaceiro porque ele se aproveita da boa-fé das pessoas. Então, ele pode usar a mentira. Né? Então, o pilar de todo o relacionamento, de toda a sociedade, de qualquer contrato, é a verdade. E Deus ama a verdade. Né? E a verdade, ela tem raízes profundas, diferente da mentira, porque a mentira não tem fundamento. A verdade, ela prevalecerá para sempre, né? E a mentira não. Então, nós precisamos aprender a viver na verdade em cada aspecto da nossa vida. A gente deve procurar onde nós temos falhado com a verdade. Você quer ver eu te dar outro exemplo? Pequenininho. Quando você fala uma coisa e não cumpre. Sabe aquele texto que fala, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Quando nós fazemos diferente disso, nós estamos quebrando o 9º mandamento. Quando você encontra aquela amiga, olha como são coisas pequenas. A gente não é aquela mentirosa quanto mais, né? Aquela que diz, você comprou um carro novo? Não, não comprei um carro novo e comprou um carro novo. Não é tão grosseiro assim, né? É sutil, e esse é o grande perigo. Né? É quando você está, sei lá, com uma amiga, né? E essa amiga pergunta, sei lá, e aí, vai viajar no final do ano? Vai, você já tem planos, mas você não comprou passagem ainda, mas você sabe que você vai. Mas você vai para a Europa. E você sabe que essa irmã, ela não tem condições de viajar. Então, você fica com medo de falar a verdade para ela. E você diz, não, menina, acho que eu vou ficar em casa mesmo. Uma bobagem, uma besteira. Ninguém sabe. Só você que sabe que você vai viajar. E você expôs uma palavra que é uma palavra mentirosa. É quando você marca um compromisso, quando você encontra uma pessoa que você não vê há muitos anos, ela fala, mulher, quanto tempo, tudo bem, tudo bem. Bora lá em casa tomar um café, bora. Por dentro está assim, nem morta. Mas não vou nem café catuça. Não vou porque ela é chata, não vou porque ela já me deu problema, não vou com essa mulher fofoqueira, não vou mesmo. Mas vou, vamos marcar. Sabe aquele negócio de vamos marcar? Não fala em vamos marcar comigo. Tu fala vamos marcar comigo, terça-feira eu estou na tua casa. Não fala. Esse negócio de vamos marcar, vamos ver. Quando você não tem intenção. É diferente quando você fala, vamos marcar, porque você não viu a agenda, né? Mas a tua intenção... Vocês estão entendendo? Que é a respeito da verdade. É a respeito a verdade precisa ser estabelecida o tempo todo. Ou quando você chega em casa e você deu uma limpezinha na cozinha. Uma limpezinha boba. E aí teu marido chega em casa e ele quer ser feliz com você. E aí você diz, ai, eu passei o dia inteiro na cozinha hoje, menina. Você não passou o dia inteiro. Tô morta. Tu não sabe quanta gordura tinha nessa cozinha. Não, tu só passou um paninho. Mas você exagera para você obter um benefício daquilo que você acha justo naquele momento. Né? Isso é faltar com a verdade. Isso é quebra do 9º mandamento. Quer ver um outro exemplo bobo que a gente falta com a verdade? Quando a gente fala com os nossos filhos. É um exemplo bobo assim, né? Entenda, exemplo bobo é pecado. Né? Mas é corriqueiro no nosso meio. Quando a gente está falando com o nosso filho, menino, desce daí. Vai descer, não? Em vez de você fazer o que você tinha que fazer, que era corrigi-lo porque ele te desobedeceu, você fala, vai jogar videogame nunca mais. Nunca mais? Mesmo? Nunca mais é muito tempo, né? Não vai voltar na casa da tua avó. Vai voltar, semana que vem. Né? Então, são coisas que a gente não tem a intenção de fazer. São coisas que nem... Mas a gente quer usar da força da palavra para ganhar. Isso é quebra
do 9º mandamento. Então, o tempo todo, a gente tem que medir as palavras que a gente fala, para que as palavras que a gente fala sejam correspondentes à verdade exata dos fatos, porque nós servimos um Deus que é o Deus da verdade. Agora, diz para mim, precisamos ou não precisamos de metamorfose nessa questão? Não só das coisas que a gente pensa, mas das coisas que a gente fala. A gente vai ver agora as coisas que o 9º mandamento nos proíbe de fazer. Eu vou ler o texto todinho para vocês. Eu já li algumas coisas e eu vou ler o resto. Eu acho que eu fui até... Vamos lá. O que o 9º mandamento nos proíbe a fazer? Eu já li uma boa parte para vocês, né? Suprimir a verdade, silenciar indevidamente, manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte. Olha aí. Dá para fazer um estudo inteiro sobre isso aqui. Mantermos tranquilo quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte. Quando você está vendo uma coisa errada e você não fala. E o crente ele tem a obrigação de falar. Mateus 18. Se teu irmão estiver em pecado, vai a ele. Né? Então, vai a ele. A ele. O que a gente faz é que a gente faz o contrário. Né? A gente não vai a ele, mas a gente conta para todo mundo, né, o que ele está fazendo de errado. Né? Isso é quebra do 9º mandamento, quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte, ou denunciar outrem, ou falar a verdade... Não, peraí, isso aqui eu vou parar. Denunciar a outrem, não denunciar. Isso é uma das maiores dificuldades que pastores têm, sabia? Pastores e conselhos enfrentam. Alguém chega para fazer uma denúncia ao pastor. Né? Fulano está tendo um relacionamento adúltero com cicrana. E aí o pastor diz, ok, como é que isso funciona dentro da igreja presbiteriana do Brasil? Né, já que a maioria aqui é presbiteriana. E eu sei que muitas igrejas que são conciliares funcionam assim também. Como é que isso funciona? Esse caso é levado ao conselho da igreja, que são os presbíteros, os líderes da igreja. Para se começar um processo disciplinar com esse membro, né, precisa haver uma denúncia. De quem sabe. E aí aquela pessoa que foi falar com o pastor, quando o pastor diz, você precisa vir ao conselho para nós começarmos a cuidar do processo disciplinar dessa pessoa, essa pessoa diz o quê? Não, eu não quero me envolver. Isso é quebra do 9º mandamento, porque nós não estamos estabelecendo a verdade. Eu não sei se a gente vai falar disso especificamente, porque o estudo é muito grande e a gente não vai... Esse estudo é um estudo para 4 aulas, né? A gente fez em 2, então não vou ter tempo de falar sobre tudo. Mas um dos pontos importantes do 9º mandamento é que a verdade clama por justiça, clama por aparecer. Tá? Faz parte da nossa obrigação do 9º mandamento, não é apenas fechar a boca, mas abrir quando deve. E quando é que você deve abrir a boca quando alguém está em pecado? É quando você sabe, é quando você viu, mas é para quem? O 9º mandamento fala, o catecismo fala que é para quem dê direito. Porque muitas pessoas se pegam a isso aqui para dizer, não, eu sei que o fulano está adulterando com ciclana, mas olha o 9º mandamento, né? Eu não posso falar. Não, é o contrário. Você tem que falar para quem de direito, para a autoridade responsável por aquela pessoa. É como você vê uma criança tacando pedra na janela. Você não pode falar que esse menino é atentado, é uma peste, para todo mundo da igreja. Esse não é o certo. Você tem que chamar a mãe dele e dizer, olha, seu menino foi ele que quebrou, eu vi. Isso é estabelecer a verdade. Entendem? Entende como é diferente? Que tem hora que você tem que se calar e tem hora que você não pode se calar? Né? Então, essa parte aqui, né, de nos manter tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão. Né? Você imagina se Natan não fosse lá repreender Davi? Imagina. Né? Ele podia morrer, vocês sabem, né? Porque Davi era o rei. Natan podia ser morto, porque ele foi lá confrontar Davi. Mas a verdade precisava ser estabelecida e o pecado precisava ser sanado. É por isso que muitas vezes no seio da nossa igreja a gente vive só de fofoca. E as medidas não podem ser tomadas.
As medidas disciplinares, vocês sabem as medidas, né, de disciplina eclesiástica numa igreja. Né? Primeiro, a pessoa é chamada, a pessoa é acompanhada em secreto, a pessoa é instada a abandonar o seu pecado. Depois, se ela está impenitente, ela recebe uma disciplina pública, se o pecado é público, ela é afastada da comunhão da igreja. Né? Depois, quando se arrepende, ela é readmitida. Como é que esse processo pode acontecer se quem está sabendo do que está acontecendo... Eu recebo muitas mulheres, vocês não têm ideia da quantidade de mulheres que eu converso que sabem que seus maridos são adúlteros. E elas falam, eu não posso contar isso para o meu pastor. Você tem que contar isso para o seu pastor. Porque ele é a pessoa colocada por Deus como autoridade na vida do seu marido para tratar esse pecado dele. Então, são mulheres que estão vendo seus maridos exercerem ministérios dentro da igreja. Olha que loucura, um homem que está vivendo em pecado, cuidando da igreja, porque ela não tem coragem. Né? Tem preço, gente? Tem preço. Tem um preço. Né? Mas é a verdade. Então, nós precisamos agir de acordo com a verdade. Agora, olha outra coisa que o nono mandamento nos proíbe fazer. Falar a verdade inoportunamente ou com malícia. Olha que coisa. Até falar a verdade pode ser quebra do nono mandamento. E tem gente que diz assim, eu sou muito transparente, eu falo mesmo, a verdade aconteceu, eu falo mesmo. Por que você está contando para os seus irmãos, né, sobre aquele pastor? Sabe aquele pastor que todo mundo considera muito, que já é um senhor, que tem 30 anos de casado, mas que se divorciou lá atrás, porque foi traído pela mulher, se casou novamente. Ninguém sabe disso. É outra geração já. Mas você sabe, menina, Deus é bom mesmo, né? Deus é bom, porque aí você vê o pastor aí, né? Foi divorciado lá atrás, menina. Aí a pessoa, sério? Né? E nós somos porta-vozes dessas notícias. Desnecessárias. Desnecessárias. Né? Então, falar a verdade... mas é verdade. Se é verdade, eu posso falar. Inoportunamente, não. E a gente vai ver por quê mais tarde. O que mais que é quebra do nono mandamento, segundo o Catecismo Maior? Proferir a verdade duvidosa e equivocadamente, falar em verdade, mentir, caluniar, maldizer, depreciar. Nossa, fulana tá linda, né? Mais ou menos. Aliás, tem uma piada ótima sobre isso. Diz que esse é um pecado que atinge muito a gente, tá? Mulheres. Atinge os homens também, mas eles são mais propensos a outros tipos de pecado. Aí tem uma piada que um pastor amigo meu conta, que eu falo, cara, é isso. Ele diz que tem um grupo de amigos reunidos, papeando. E aí chega um de fora. Aí quando ele chega, aí eles falam, cara, tu tá com a pança enorme, tu tá gordo mesmo, vai fazer um regime. E aí o cara vai embora, aí eles falam, o cabra é bom, né? Que cara massa, esse cara é muito legal. Aí quando as mulheres estão reunidas, chega uma, aí todo mundo, nossa, tá linda, que cabelo maravilhoso, mulher, como é que tu tá bem? Quando ela vira as costas, meu amigo engordou, não foi? Como essa mulher tá, tu viu o bucho dela? Misericórdia, pensei que ela estava grávida. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, nós precisamos ter cuidado. Isso é depreciar. Isso é depreciar, tá? Outro pecado do nono mandamento, tagarelar, cochichar, escarnecer, a censura temerária, áspera ou com parcialidade. É quando você não tem nada a ver com o assunto e você se mete nele, já julgando. Você já chega com um veredito. Você não sabe a verdade toda, mas você já chega chegando. Pronta, com a boca pronta para falar. Aí eu lembro de uma história famosa, isso é uma anedota, né, muito usada em sermão, para falar sobre isso, de uma cidade pequena, em que uma pessoa da igreja foi denunciar um marido porque estava batendo na mulher no meio da rua, com um galho de árvore. E aí chegou no conselho para falar, olha, eu tenho que vir, né? Eu tenho que vir aqui falar, porque eu estava lá, eu vi. E quando o casal foi chamado, tinha caído uma caixa de abelha em cima da mulher, e o cara estava atrás dela, espantando as abelhas. É anedota, é brincadeira. Mas é isso que acontece muitas vezes.
A gente não sabe de nada, mas a gente tem veredito para tudo. Não sei se já aconteceu com você. Você está sentado, isso já aconteceu comigo. Você está sentado na mesa de um restaurante com seu marido, aí olha do lado um casal, e aí tu já fica, eita, tá chorando, eita, brigaram, garanto que brigaram. Ele parece ser grandão, né? Será que ele bate nela? Misericórdia. E o marido tá assim, tu é louca? Tu sabe o que está acontecendo? Ei, volta para cá, fica aqui comigo. Mas não é assim, a gente não fantasia, a gente olha uma situação, já bola uma novela, um filme na nossa cabeça, né? E muitas vezes a gente age como se isso fosse verdade, né? E esse é o grande problema. A gente não pode esquecer que a gente não sabe a verdade completa, então a gente não pode emitir julgamento. Eu não sei se vocês estão percebendo como a internet piorou essas coisas. Como a internet piorou. De vez em quando eu abro o meu Instagram, o meu Twitter, e tem assim, um julgamento sobre algum pastor lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha. Ah, e esse pastor fez assim, assim, assado, o conselho dele resolveu isso, absurdo. Eu fico assim, amada, tu tá querendo mesmo emitir palpite sobre uma igreja lá na Conchinchina, que tu nem conhece, nunca viu, só ouviu falar. E aí o povo gosta de repercutir essas notícias. Ah, porque o pastor tal adulterou. O que eu tenho a ver com isso? É da minha igreja? O conselho da minha igreja está tratando? Por que a gente tem que alimentar essas notícias? Por que a gente precisa disso? Né? Então, censura temerária é pecado contra o 9º mandamento. Interpretar mal as intenções de alguém é quebra do 9º mandamento. Por que interpretar mal as intenções de alguém é quebra do 9º mandamento? Porque pode estar quebrando a verdade. Então é quando alguém vem falar alguma coisa para você, você já fica, te conheço, já sei o que ela está pensando, tenho certeza do que ela está pensando. Não tem. Não tem. Né? Então, você repara que a gente nunca está disposto a pensar o melhor das pessoas? Sempre a pensar o pior. Né? Isso é quebra do 9º mandamento. Né? Muitas vezes eu conto no livro uma coisa que aconteceu comigo uma vez, que pareceu uma coisa e era outra, uma bobagem também. Né? Tipo, eu estava me arrumando para ir para a igreja e eu estava com uma blusa, sei lá, azul e um brinco vermelho. E aí, na hora de sair, derramou café, eu fui lá, tirei a blusa, botei a primeira blusa que eu peguei, eu vesti, era da cor do brinco que eu estava antes. Nem vi, eu só vi que manchou aqui. Quando eu cheguei na igreja, a moça olhou para mim e falou, nossa, agora tu tá, hein? Só veste blusa combinando com brinco. Falei, jura? Falei, não, isso foi coincidência. Ela não sabia nada do que tinha acontecido naquela manhã. Uma besteira, ela não estava nem me censurando nem nada, ela estava me elogiando. Tipo, você está, combinando, está bonita. Mas ela podia, na cabeça dela, e a gente faz isso nessas situações bobas e em situações gigantes. A gente podia, na nossa cabeça, estar assim, cara, Simone, né? Deve ser por causa do Instagram, só pode ser agora. Agora só pode se vestir combinando. Ela não era assim, não. Eu lembro de quando ela vestia verde com amarelo, estava tudo bem. Agora é só se for verde com verde, amarelo com amarelo. Nossa, olha, isso é cobiça crescendo no coração. Aí você já começa, né? Ah, eu sabia. Não, mas aí você comenta com alguém. Aí a outra fala, pois é, mulher, ela estava de bota semana passada. A mulher nunca botou uma bota, agora ela está de bota. Tu acredita? As histórias vão crescendo e elas vão ficando tão distantes da verdade quanto possível. Né? E a gente não só alimenta isso no nosso próprio coração, como a gente fala dela para os outros. Então, aprendam uma coisa. É melhor pecar só aqui. Quer dizer, é melhor não pecar, né, gente? Claro. Imagina, eu não vim aqui dizer para vocês que é bom pecar. Não vim do Rio aqui para dizer para vocês que é bom pecar aqui. Não. Mas é melhor, enquanto você está tratando da sua língua, que você pense mal e que você se resolva só com Deus. Porque, gente, palavras que vão, não voltam. Depois você vai descobrir que aquela tua impressão sobre aquela pessoa, aquela impressão maldosa que você tinha, não era nada disso, a pessoa estava cheia de boa intenção, mas você já disse para uma, que já disse só para mais uma, que já disse só para mais uma, e daqui a pouco a igreja inteira está sabendo.
Então, é muito melhor quando a gente se cala, né? Tem texto bíblico para isso, a gente vai ler mais tarde, né? Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Ou, como dizia meu avô, até o bobo calado passa por esperto. Né? Então, por que a gente não se cala, em vez da gente ter pronúncia para tudo? Para tudo a gente tem que ter opinião, para tudo a gente tem que... E muitas vezes sem saber de nada. Né? Para tudo a gente tem que se precipitar para falar. E para tudo a gente precisa espalhar. Né? Então, guarda para a gente. Aí, o que mais que é pecado contra o 9º mandamento? Adular. Adular. Quando eu li isso, eu falei, o que tem a ver? Adulação é um elogio excessivo que não corresponde à verdade. Se não corresponde à verdade, é mentira. Então, adular é pecado. Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou aos outros, em palavras ou pensamento, negar os dons e as graças de Deus, agravar faltas menores. Quem já fez isso? Agravar faltas menores. Dos outros, né? Não dos outros, a gente agrava. A nossa, não. Então, se você foi ao culto, chegou atrasado, por que você chegou atrasado no culto? Que é o evento mais importante da tua vida. Menina, porque você tem 1000 motivos justos. Mas fulana chegou atrasada. Que horror. Tem compromisso com Deus. Tu não sabe de nada que aconteceu. Tu não sabe que o pneu furou. Tu não sabe que o menino fez cocô na hora de sair, sujou a roupa toda. Tu não sabe de nada. Mas para você, assim, ó. Né? Então, para os outros, a gente tem uma régua desse tamanho para medir. A gente só não pode esquecer que Jesus disse que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidas também. Então, isso é algo muito sério. Isso é algo que que a gente precisa transformar a nossa mente, né, para poder ser renovadas. Então, agravar faltas menores, encobrir, desculpar ou atenuar os pecados quando são chamados a uma confissão franca. Né? Então, é tirar o peso da verdade absoluta. Então, você ou aumenta o pecado da pessoa, ou você diminui, né? Dependendo. Né? Conhece aquele ditado? Para os amigos tudo, para os inimigos, a lei. Né? Então, para aquelas pessoas que não são chegadas a nós, é assim. Né? Para aqueles que são amigos, não, tudo bem. A gente faz muito isso com o filho, né? Para o filho dos outros, a gente olha, a gente já julga. Para o nosso, porque está doentinho, né? Se jogou no chão, fez pirraça, chutou a canela da mãe porque está doentinho, né? O filho da irmã é sem educação, né? O nosso não, o nosso é porque não dormiu bem. Né? Então, normalmente, a gente faz isso. Né? A gente encobre as faltas, a gente agrava as faltas menores e encobre grandes pecados. Outro pecado contra o 9º mandamento, descobrir desnecessariamente as fraquezas de outros e levantar boatos falsos. Descobrir desnecessariamente a fraqueza dos outros. Você não está discipulando aquela pessoa, você não tem nada a ver com aquilo, mas você quer escarafunchar o pecado dos outros. Receber e acreditar em rumores maus, tapar os ouvidos a uma defesa justa, suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém. Sabe quando alguém vem elogiar outra pessoa para você, em vez de você dizer, é mesmo, o trabalho da irmã é incrível. Você dizer, mais ou menos. Podia ser melhor. Né? Por quê? Inveja. Porque a gente tem coração invejoso, porque a gente quer louvores para a gente. Né? Esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros, a inveja, não, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, é um tipo de pecado que a gente acha que a gente nunca vai cair, que a gente nunca vai se regozijar pela queda de alguém. Isso é muito feio, né, gente? Fala a verdade. Crente não sente isso, né? Tu sabe que sente? Vou te dar um exemplo. Quando você está discipulando uma moça na tua igreja, e a moça está namorando em julgo desigual, pecado. E aí você não casa com ele. A Bíblia diz não. Não faz isso. E você dá livro para a menina ler, tu dá artigo, tu manda palestra da Simone Quaresma no YouTube para ela. Você faz de tudo, você chora, você perde a noite orando pela garota, o que ela faz? Casa. Aí, um mês depois, ela vem chorando para você, e você fica assim, ó. Really? Tu está aqui chorando por mim. Aí, secretamente, você fala assim,
eu estava certa. Isso é pecado. Porque você está se alegrando lá. Sabe aquele pecado que ninguém nunca vai saber, se tu não contar? É aquele lá no cantinho do coração, lá. Por isso que a gente precisa aprender a jogar luz nas nossas trevas. A palavra de Deus faz isso, né? Jogar luz às nossas trevas. Né? A gente precisa olhar com uma lupa para dentro da gente, para dentro do nosso próprio coração. A admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a quebra do 9º mandamento, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama. Sabe quando a palavra de Deus diz que nós precisamos fugir da aparência do mal? Por quê? Porque a gente não está praticando o mal, mas está parecendo, é pecado. Porque a gente está mentindo. Então a gente deve estar distante do que parece ser mal e nos aproximar sempre do que é bom. E não impedir todas essas coisas em outras pessoas, até onde pudermos. Entenderam por que dá desespero? Estudar isso? É desesperador. Né? É desesperador porque nos confronta com quem nós somos. Aquela Simone que ninguém conhece. Né? Aquela Mariana que ninguém nunca viu. Que está só aqui, ó, quietinha. E que a gente precisa aprender a matar. Né? Lembra que eu falei ontem que John Owen dizia que dentro de nós existe um espião, um aliado de Satanás para destruir a nossa alma. Quem é esse espião? A minha carne. Então nós temos uma luta feroz contra o mundo, contra o diabo, e não adianta correr para o mosteiro, porque tem a nossa própria carne também. Não adianta a gente se retirar do mundo, porque para onde nós formos, o mal vai junto, porque ele está aqui dentro de nós. Né? Então nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, para que possamos mortificar a nossa carne e o nosso pecado todos os dias. Vamos orar? Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. É por isso e por tantas outras coisas que quando nós nos deparamos com a Tua lei, com a Tua verdade, com os Teus decretos, com os Teus testemunhos, com a Tua palavra, nós temos a certeza de que nós merecemos o inferno, porque qualquer um único desses pecados, somente um, já seria suficiente para nós passarmos a eternidade em sofrimento, porque o Senhor é santíssimo e o Senhor não aceita o pecado e não coaduna com o pecado. Por isso, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos a maravilhosa graça de Cristo ter nos alcançado e a maravilhosa graça de Cristo sendo nos proporcionada diariamente, sendo nos oferecida diariamente. Nós te louvamos por isso, Pai. E te pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para nós mesmos com olhos muito críticos e a olhar menos para os nossos irmãos com olhos críticos. Nos ajuda nesse quesito. Senhor, tem misericórdia de nós, torna-nos santas nesse quesito também. Em pensar mal dos outros, em falar mal dos outros, em trazer vereditos precipitados sobre os outros, em nos alegrar em promover a má fama dos outros para que a nossa boa fama seja melhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tira esses pecados tão mesquinhos de dentro do nosso coração e torna-nos santas nesse aspecto também, que é um aspecto tão, tão difícil. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.